Olá, dando continuidade ao primeiro módulo do curso de Boas Práticas para Manipuladores de Alimentos, me chamo Paulo Álvares, sou extensionista rural, técnico em agroindústria e hoje instrutor no Centro de Formação. Como dito na primeira aula do módulo 1, este módulo foi dividido em duas aulas rápidas. Na primeira aula nós tratamos sobre o tema Boas Práticas de Manipulação e agora na segunda aula trataremos do tema Procedimentos Operacionais Padronizados. É interessante que vocês tenham em mente, apesar de eu já ter discutido isso na primeira aula, mas é importante sempre deixar claro que o objetivo aqui nunca é que você decore qualquer um destes conceitos apresentados nas aulas, e sim compreenda, entenda do que se trata e por que ele é importante e como ele é importante em seu trabalho. E comece a se colocar em algumas situações onde cada um desses temas se encaixaria na realidade de trabalho da sua função, né? Tá certo? Então, como dito, a aula 2, o tema é procedimentos operacionais padronizados. Trataremos dos conceitos e importâncias deste tema para boas práticas de manipulação. Outro ponto importante também deixar claro, todos os temas, ambos os temas, tanto da aula 1 como da aula 2, foram tratados com cunho conceitual, tá certo? Ou seja, é o princípio, é a base para que você compreenda os demais módulos, ok? Tá? Então, cada um desses temas, hoje, o procedimentos operacionais padronizados, será melhor aprofundado, serão citados alguns procedimentos operacionais padronizados no decorrer do curso, e isso será melhor discutido, melhor explanado. Ok? Mas a partir do momento que você entender o que vai ser dito nessa aula, dessa base, muita coisa vai ficar mais clara para o seu entendimento. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar início, então, à aula número 2 do módulo 1. Bom, antes de qualquer coisa, eu acredito e vejo que é muito melhor que vocês compreendam primeiro o conceito. Entenda de fato o que é. Tá? O que é esses procedimentos operacionais padronizados? O que é esses POPs? Tá? É muito comum no meio de quem trabalha com a manipulação de alimentos sempre escutar ou de alguma forma ver esse termo escrito em algum local, algum cartaz, alguma aula, alguma discussão, sempre vai aparecer o termo POP, Procedimentos Operacionais Padronizados. Bom, mas do que se trata isso? Quem diz o que é POPs é uma lei, tá? É a RDC 216, lá no item 2.18. E ela estabelece, logicamente, com um conceito muito mais aprofundado, tá certo? Mas ela diz o seguinte no item 2.18, que procedimentos operacionais padronizados, que os POPs, eles estabelecem instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras, né? Nossa, tá, mas e daí? Não entendi nada, tá? Mas vamos entender da seguinte forma. De uma forma objetiva, é como se fosse uma instrução de trabalho, certo? Seria como se fosse um roteiro descritivo padronizado de como realizar alguma atividade específica. Ou seja, como você executa alguma coisa passo a passo. Como, por exemplo, como realizar a limpeza e higienização dos pisos da unidade de processamento. É necessário ocorrer uma determinação, certo, de um procedimento para que a realização daquele procedimento de higienização ocorra de forma adequada, esteja ao final do processo corretamente higienizado, que aquele processo não gere qualquer acidente, que aquele processo não gere qualquer tipo de contaminação, que ele seja realizado o mais rápido possível, dentro das possibilidades, tá certo? Então, o POP, o procedimento operacional padronizado, ele vai determinar um roteiro de como realizar determinadas atividades, certo? E aquilo vai tornar aquela atividade mais fácil de ser executada e vai permitir que ocorra menos riscos de erros durante aquele processo. Mas a gente vai discutir melhor isso. O que é importante vocês entenderem? Nada mais é do que um passo a passo, um beabá de como fazer alguma atividade, seja ela qual for.
tá certo? Um passo a passo de como realizar alguma coisa. Isso é o mesmo que procedimentos operacionais padronizados. Tá bom? Mais uma vez, como eu disse para você, é importante que você não decore e sim entenda, tá ok? Então, por um momento, esqueça essa definição da lei e guarde o que é importante. O importante é você compreender que procedimentos operacionais padronizados é um passo a passo de como fazer o seu trabalho, tá certo? Tenha isso em mente e agora no decorrer da aula vocês vão ter, eu vou aprofundar um pouquinho mais em alguns pontos e vocês vão compreender melhor esse conceito, certo? E a importância para a realização do seu trabalho. Então vamos lá, vamos dar continuidade então. Esse é um documento onde vai ter lá, acaba que é uma coisa que se repete, mas é importante deixar isso claro, isso quem dita é a própria RDC, a própria lei, certo? Que nesse documento, nesse papel lá, vai ter que estar claro, um dos pontos que tem que estar muito bem descrito lá é a frequência da realização daquela atividade, tá certo? Quando que ela acontece? Com que frequência? Quantas vezes ao dia? Quantas vezes ao ano? Tá certo? A frequência de execução tem que estar clara, tem que estar muito claro quem é o responsável, quem é o respectivo cargo e função que executa aquela atividade. Para caso essa atividade não ocorra de forma adequada, tá certo? É impossível identificar quem não fez aquela atividade. Imagine se uma atividade é realizada por todo mundo. E todo mundo confiou que aquela atividade seria realizada por outra pessoa. E ninguém a fez. Fica complicado determinar quem errou. Certo? A partir do momento que a gente determina uma função e quem é o responsável para ela, fica muito mais fácil identificar quem é o responsável sobre aquela atividade, ok? E também é uma questão também importante que deve ser colocada em xeque, que todos esses POPs, todos esses procedimentos, todas essas sequências, todos os POPs, eles precisam ser, primeiro ele vai ser criado, determinado como cada uma dessas atividades devem ser realizadas, certo? É feito um teste, ver se toda essa descrição é possível de acontecer como está descrito no papel. E, sendo feito isso, é importante que o responsável, o proprietário do estabelecimento, o gerente desse estabelecimento, o gestor desse estabelecimento, o responsável em si, ele precisa concordar com tudo que está escrito ali. Ou seja, a partir do momento que o responsável, se ele concorda com o que está escrito ali, certo? Ele passa a também ser responsável pela garantia da realização de cada uma dessas atividades. E também, além de que, a partir do momento que ele sabe como é executado, ele vai saber como cobrar e quem cobrar de como essa atividade deve ser realizada. Tá certo? Bom, então é isso. Vamos dar continuidade, então. Então, de forma clara, é bom a gente entender o seguinte: procedimentos operacionais padronizados nada mais é do que um passo a passo, um beabá de como realizar alguma atividade. Nesse documento vai estar lá dito como que realiza, quem que vai realizar, quando que vai ser realizado, onde vai ser realizado e, dependendo dos casos, o que precisa para ser realizado. Tá certo? Então, entenda dessa forma. Se você entender isso, você já entendeu 90% desse vídeo, tá certo? Entenda que procedimentos operacionais padronizados é um passo a passo de como realizar alguma atividade. Nesse documento vai estar escrito como que se realiza essa atividade, quem que vai realizar essa atividade, quando que ela vai ser realizada, onde que ela vai ser realizada e, dependendo da situação, o que é necessário para aquela atividade ser executada, ok? Então, vamos lá, dando continuidade. Beleza. Claro o que é procedimentos operacionais padronizados. Então, agora, que tipo de estabelecimento precisa fazer o uso desses procedimentos operacionais padronizados, os POPs? Porque parece que no meu estabelecimento nunca usei. Talvez isso já acontece no seu estabelecimento, você executa alguma atividade, algum procedimento operacional padronizado e nem sabe disso, tá certo? Mas é importante a gente compreender o seguinte: qual estabelecimento que precisa empregar esse método, esse procedimento? É interessante deixar claro,
Todo estabelecimento no território nacional, no Brasil, que manipular alimento de alguma forma, ele precisa empregar os procedimentos operacionais padronizados. Os órgãos fiscalizadores irão cobrar isso dos estabelecimentos, certo? Os órgãos que fazem as fiscalizações, as visitas técnicas, eles vão exigir que esse documento exista. E também vão exigir que esse documento seja executado, que o que está está escrito naquele documento precisa acontecer na prática. Tá certo? Então, mais uma vez, trabalhou com alimento, de alguma forma. Talvez você trabalhe com alimento, mas você não chega ao ponto de processá-lo. Ou seja, pegar um tomate e fazer um extrato de tomate. Pegar uma cebola e fazer um tempero. Tá certo? Talvez você não chegue a esse ponto. Mas você pega esse alimento e talvez só faz uma redistribuição. Você recebe de grandes fornecedores e coloca em embalagens menores, distribui em embalagens menores e só redistribui para outros estabelecimentos menores. Só o fato de você manipular, pegou nesse alimento, é necessário e é obrigatório o emprego dos procedimentos operacionais padronizados. Tá certo? Uma que vai facilitar extremamente a realização de todas as atividades. Você vai entender melhor aqui o porquê disso. Tá certo? Tá? Então, para ficar mais claro e pontuar algumas coisas, quais são esses estabelecimentos que precisam empregar os procedimentos operacionais padronizados, certo? O primeiro a ser citado aqui são estabelecimentos que apenas manipulam, como, por exemplo, os estabelecimentos situados nos CEASAs pelo Brasil, nos grandes centros de distribuição. Ele recebe a quantidade de alimento em nível de atacado, em grandes quantidades, redistribui isso em embalagens menores e distribui isso para o consumidor intermediário, para os mercados, para os restaurantes, tá certo? Então, eles só manipulam, eles não chegam a fazer qualquer outra atividade. Ele pega aquele alimento de um local, leva para outro, ou vende para outro estabelecimento, tá certo? Outro tipo de estabelecimento são estabelecimentos que fazem o fracionamento, ou seja, ele compra em grande quantidade, embalagens de 20, 50, 100 quilos e distribui isso em bandejas pequenas com 20, 200, 500 gramas e distribui isso mais uma vez para o mercado fazer a venda desse produto. Ou então já vai direto para consumo final. Tá certo? Mas a ideia é que, ele, mais uma vez, ele não vai chegar a cortar esse produto, descascar, processar, transformar ele em outro produto. Tá certo? Ele vai apenas fracioná-lo, tirá-lo de uma embalagem grande, de uma caixa de 20 quilos, e colocar em uma caixa, em uma embalagenzinha com 200 gramas, uma porção para ser consumido no comércio, para o consumidor final. Tá certo? Outro estabelecimento que faz a mesma atividade, que também precisa empregar esse tipo de procedimento, são os estabelecimentos que já fazem algum tipo de preparação. Tá certo? Imagine mercados. Ele não é um restaurante, por exemplo, que faz, via de regra, ele não vai lá fazer o cozimento, a transformação dessa manga num doce de manga. No entanto, é muito comum hoje nos mercados você encontrar como essas bandejas aí, certo? Produtos já pré-processados, ou seja, em vez de você comprar uma fruta e armazená-la ela para descascar e tudo, você já compra essa bandeja com essas frutas porcionadas, descascadas, pronta para o consumo direto. Tá certo? Então, há estabelecimentos que, principalmente a partir daqui, os próximos estabelecimentos serão muito mais importantes o emprego desses procedimentos operacionais. Então, existem esses estabelecimentos que fazem apenas a preparação. É o início de um processamento. Tá certo? O próximo estabelecimento é o que faz armazenamento. Ele é como se fosse uma unidade de apenas manipulação. Vamos imaginar, por exemplo, nos próprios CEASAs, como citado lá na primeira opção, certo? No primeiro slide lá. Tem estabelecimentos que fazem apenas a manipulação, ou seja, recebe aquele alimento e redistribui ele novamente. Mais nada, tá certo? E tem estabelecimentos que eles fazem, na verdade, o armazenamento. Ele recebe uma quantidade de alimento, eles armazenam isso
em um ambiente controlado, como essas câmaras frias gigantescas, tá certo? E apesar de eles não fazerem qualquer manuseio mais criterioso, eles precisam também possuir alguns procedimentos operacionais para garantir que esse alimento tenha a maior durabilidade, que esse alimento não perca por algum tipo de contaminação, ou que esse alimento se contamine o consumidor final, se contaminar por causa de algum erro durante esse processo de armazenagem. Tá certo? Outro estabelecimento que faz a mesma coisa são aqueles estabelecimentos que apenas fazem a distribuição e transporte. Existem aqueles estabelecimentos que fazem a manipulação no Ceasas, por exemplo, né? Que armazena esse alimento, recebe de grandes produtores e redistribui isso para vários mercados, vários restaurantes. E existem empresas que fazem apenas o transporte disso. Ele vai lá, ele recebe para fazer o transporte de toda essa produção. Ele vai lá, busca onde tem que buscar e leva até o destino final, como se fossem os correios, né? A mesma ideia. As transportadoras, esses estabelecimentos também precisam seguir procedimentos operacionais para evitar alguns erros nesse processo e danificar o alimento e, consequentemente, levar algum prejuízo à saúde de quem consumir esse alimento que está sendo transportado. Tá certo? Outro estabelecimento que precisa também utilizar o procedimento operacional padronizado são os estabelecimentos que colocam esse produto em exposição à venda. As feiras livres, os mercados, apesar que feira livre tem um procedimento diferente empregado, diferenciado, que não vem ao caso explicar aqui agora. Vamos focar apenas a ideia dos supermercados e coisas do gênero. Esses estabelecimentos que expõem para venda, para o cliente direto, cliente final comprar, também precisa seguir alguns procedimentos para evitar que esse alimento se perca ou que esse alimento se contamine de alguma forma. Tá certo? Tá? Vamos dar continuidade. E, por fim, sem dúvida, se um estabelecimento que só manipula o alimento é necessário o emprego de POPs, imagine um estabelecimento que recebe esse alimento, ele vai lá e vai transformar esse alimento para ser consumido pelo consumidor final. Né? Ele vai manipular, ele vai cortar, ele vai tocar nesse alimento já cortado, já processado. Ele tem acesso a esse alimento de uma forma que pode trazer esse alimento diversas possibilidades de contaminação, então diversas possibilidades que podem levar esse alimento a se perder ou se deteriorar previamente. Então, ainda para esses estabelecimentos que fazem a transformação desse alimento, é muito mais rigoroso ainda e imprescindível e indispensável o uso dos procedimentos operacionais padronizados. Tá bom? Beleza. Eu entendi que o procedimento operacional padronizado é como se fosse um beabá, um passo a passo de como executar alguma atividade. Eu entendi que todo estabelecimento que manipular alimento de qualquer forma, desde só pegar esse alimento e levar de um lugar para o outro, ele precisa utilizar o procedimento operacional. Então, mexer com o alimento, tem que utilizar os POPs. Beleza, tá entendido isso. Agora, mas para quê? Para que eu vou fazer isso? Qual a intenção de eu entregar isso aqui? A principal característica, o principal objetivo, tudo vai girar em torno de dois objetivos principais. O primeiro é garantir a segurança desse alimento, ou seja, garantir condições higiênicas, sanitárias desse alimento. Garantir que quem consumir esse alimento não vai passar mal. Garantir que esse alimento ele não vai ser contaminado. Garantir que esse alimento não vai passar por nenhum procedimento que vai diminuir a sua durabilidade. Ou seja, então, vamos fazer de tudo para que esse alimento mantenha suas qualidades. Ok? Tá? Principalmente qualidades higiênico-sanitárias. Tá bom? Outra característica, que é o segundo objetivo, que norteia toda a necessidade do uso dos procedimentos operacionais, é a seguinte, que é evitar a ocorrência de algum erro, certo? A partir do momento que você emprega certos procedimentos, um passo a passo, e passa a executar aquelas atividades todos os dias da mesma forma,
com uma certa frequência, você passa a ficar muito bom naquela execução daquela atividade. Você repete todo dia a mesma atividade da mesma forma, você ganha cada vez mais habilidade para executar aquilo e diminui as possibilidades de erro. Diminuindo as possibilidades desses erros, você, sem dúvida, vai evitar prejuízo para o estabelecimento que está manipulando esse alimento e também vai evitar a possibilidade de algum erro que vai gerar uma contaminação ou algum prejuízo à saúde do consumidor final deste alimento. Tá ok? Tá? Mas só limita esses dois objetivos? Não. Esses são os norteadores, são os principais. Mas a partir disso, nós podemos interpretar e enxergar outros benefícios. Ou seja, um deles é a garantia da segurança do colaborador. Ou seja, como eu já disse, a partir do momento que você passa por um treinamento, certo? Aprende como executar alguma atividade. Você aprendeu como executar e passa a executar diariamente aquela atividade, todos os dias do mesmo jeito. A cada dia você vai ficar melhor na execução daquela atividade. E a possibilidade de você errar, ou você... Aliás, a palavra é a possibilidade de você errar e aquele erro causar algum risco à sua segurança é menor. Ou seja, se você é uma pessoa que é responsável por transportar pallets de um espaço, de um caminhão, para um espaço de armazenamento. A primeira vez que você for fazer aquilo, você vai ter uma certa dificuldade. A partir do momento que você faz aquilo todos os dias, lá para a centésima vez que você está fazendo aquilo, você quase que faz aquilo de olho fechado. Você é muito bom na execução daquela atividade. E o risco daquele pallet cair, te trazer algum prejuízo à sua saúde ou prejudicar a saúde de outra pessoa, é menor. Então, é mais um objetivo e a necessidade do uso dos procedimentos operacionais padronizados, dos POPs. Outro objetivo bacana, a partir do momento que você faz a mesma coisa todo dia igual, você passa a padronizar o seu produto final. Ou seja, isso é muito importante, porque imagina você como um cliente, como um consumidor. Se você vai em um restaurante e consome lá uma feijoada, uma delícia, né? E você acha aquilo muito bom. Você indica para outras pessoas e você retorna lá no dia seguinte, porque você gostou muito daquela feijoada. Quando você volta lá, aquela feijoada não tem o mesmo sabor do dia anterior. Uma vez que a pessoa que está executando, ou ela não tem um treinamento adequado, ela está aprendendo, e ela fez aquela feijoada muito bem em um dia, como ela não está muito boa ainda na execução dessa atividade, ela fez a feijoada no dia seguinte, está boa, mas não está igual ao dia anterior, tá certo? Ou então, a pessoa que executou nesse dia, no dia que você foi e gostou da feijoada, executou de uma forma e um outro dia foi outro colaborador. E esse outro colaborador, apesar de também saber fazer, ele não seguiu o mesmo procedimento, a mesma receita, o mesmo processo para fazer a feijoada. Ele tem a forma particular de fazer aquela feijoada. A partir do momento que você determina um procedimento, um POP, esses dois colaboradores precisam fazer aquela feijoada com o mesmo sabor. E isso vai garantir que o cliente sempre volte para consumir aquele mesmo produto, tá certo? Então, aqui é um exemplo com essas bandejas aí. É necessário definir um procedimento para que essas bandejas sempre tenham essa configuração e essa qualidade, para que hoje o cliente consuma esse produto e quando ele voltar aqui no dia seguinte, ele tenha um produto com o mesmo padrão de qualidade, tá certo? Então, é isso. Outra coisa, acaba que tudo está muito relacionado. Aprimora o funcionamento do estabelecimento. Mais uma vez, executa a atividade todo dia, tudo igual, tá certo? Se você faz isso dessa forma, todos os dias, a cada dia você fica melhor na execução daquela atividade. Se você fica melhor na execução daquela atividade, certo? O que vai acontecer? O seu trabalho vai ser aprimorado. Por exemplo, se quiser um estabelecimento de corte de carne. O primeiro corte que você fazer no seu primeiro dia de trabalho, por mais que você tenha passado por um bom treinamento, não vai ser igual ao corte que você faz depois de 2 anos com experiência executando aquela mesma atividade. O resultado do seu trabalho vai ser muito melhor. O corte que você realiza após esse período de experiência é muito mais eficaz, muito melhor executado, ok? Então, você aprimora a realização das atividades em todos os estabelecimentos.
certo? Acaba que isso aqui está relacionado lá também, né? Facilidade na execução desses trabalhos, então fica muito mais fácil, você executa todos os dias, você é muito mais... Aliás, vamos ver por outra perspectiva, talvez você não tenha habilidade ainda de executar uma atividade, mas existe um procedimento, um POP, já determinado para executar aquela atividade, tá certo? Por exemplo, como eu deixei o exemplo do slide anterior, esse aqui dos cortes da carne. Você ainda não tem a mesma habilidade, sabe fazer, mas não tem habilidade. No entanto, existe um POP, e esse POP diz que você deve segurar 20 centímetros anteriores à coxa do frango, utilizando uma faca afiada, realizar o corte em uma única direção, 2 dedos após o final da palma da mão. Dessa forma, você vai posicionar e encontrar a junção do osso. E ali você vai conseguir executar um corte perfeito. Se isso está escrito, por mais que você não tenha a habilidade, você vai conseguir executar aquela atividade porque você entendeu que se você segurar naquela posição e executar o corte daquela determinada forma, naquele determinado local, sempre você vai obter um bom corte. Então, aí vem a facilidade advinda do emprego dos procedimentos operacionais padronizados. Ok? Então, vamos lá. Vai reduzir erro por tudo que eu já falei. Né? Você faz todos os dias, você fica bom naquela execução, acaba que você fica tão bom em fazer um negócio que os erros serão mínimos. Quer dizer que nunca vão existir? Não, você vai ter um aqui ou outro, mas serão mínimos e pouquíssimos. Tá certo? Reduz custo a partir do momento que você erra pouco. Então você não vai perder, vai ter prejuízo de alguma coisa que precisa ser descartada ou vendida a um preço inferior porque teve um erro de produção, certo? A partir do momento que você executa a mesma atividade muito mais rápido, você também produz muito mais no mesmo espaço de tempo. Então, se você, por produzir mais em menos espaço de tempo, você vai ter, então, aí uma redução de custos da mesma forma. Ok? Então, reduz custos. Reduz o tempo de execução, acaba que é uma coisa lógica. Se você tem uma meta de execução de... Vou ainda usar o exemplo dos cortes de frango. Se você precisa executar o corte de 50 frangos em 1 hora, certo? E você fica bom naquilo, você passa a executar aquela mesma atividade em 30, em 20, em 10 minutos. Então, vai reduzindo o tempo, tá certo? Então, o que vai, consequentemente, reduzir o custo, né? Acaba com uma consequência também, aumenta a produtividade. Uma única pessoa, com o treinamento correto, sabendo qual o procedimento, como executar aquela atividade, passo a passo, da melhor forma possível, ele executa tudo mais rápido, com mais habilidade, e isso gera uma produtividade. Por pessoa, a produtividade vai aumentar drasticamente. Ok? Então é isso. E são alguns dos objetivos, e até mesmo, além de objetivos, também são qualidades ou vantagens do emprego dos procedimentos operacionais padronizados. Bom, então, mas voltando um pouquinho para a lei, tá certo? É bom entender alguns pontos. A RTC, que é a lei que determina, que diz sobre os POPs, ela diz que esse documento ele nunca deve deixar de especificar algumas atividades. E elas são 4, tá certo? Não quer dizer que são só essas. Pelo contrário, cada uma dessas aqui, elas vão abrir um leque de várias possibilidades de POPs, a depender de cada estabelecimento. Imagine um restaurante, vai ter alguns procedimentos que são executados naquele estabelecimento. No entanto, é diferente de um estabelecimento que faz apenas a distribuição de alimento. Ele vai ter POPs específicos para aquela atividade, tá certo? E talvez alguma atividade que está em um estabelecimento não se enquadra no outro e vice-versa, ok? Então, o primeiro ponto que nunca pode faltar na descrição de um POP é a higienização das instalações e equipamentos imóveis. Como que eu faço a higienização, por exemplo, de uma despolpadeira de peixes? Ou seja, aquela máquina que faz a retirada de toda a massa, toda a carne de um pescado e separa do osso. Certo? Como que é executada essa atividade? Esse procedimento precisa estar bem detalhado, porque para ele ser executado, ele precisa de algumas especificações, né?
e possui algumas especificidades ali. É diferente da higienização de uma mesa de escritório do mesmo estabelecimento. Então, cada um desses equipamentos terão a necessidade de existir a descrição de como será executada essa atividade. Primeiro, para facilitar para quem vai executar. Eu nunca executei, mas está lá discriminando como é que eu faço, qual o produto que eu uso e qual a frequência que eu executo aquilo ali. Então, para mim que estou executando aquilo, é muito mais fácil, tá certo? E é muito mais fácil para quem é responsável por fazer a cobrança dessa atividade, se ela está sendo executada da melhor forma possível. Mais uma vez, cada equipamento vai ter um POP específico. Cada estabelecimento vai ter uma sequência de atividades e equipamentos diferentes. Então, cada um precisa se adaptar à sua realidade, tá certo? Outro ponto não pode faltar: controle integrado de vetores e pragas urbanas. Aqui é toda aquela questão de invasão de barata, de rato e coisas do gênero, tá certo? É importante estar descrito como é feito as atividades para evitar a presença dessas pragas, ou então, como, se existir, como deve ser feito o controle na caso da existência dessas pragas urbanas. Tá bom? Outro ponto que não pode faltar é a higienização dos reservatórios de água. Como deve ser realizado a higienização desse reservatório, com qual frequência, qual produto é utilizado. Por que isso está aqui? Certo? No estabelecimento de alimento, a água é base para tudo. Ou seja, essa água vai estar em contato com tudo que é relacionado ao trabalho com o alimento. Se ela não tem qualidade, ela contamina tudo. Contamina o alimento, contamina os utensílios, contamina o espaço. Então, esse reservatório precisa ser higienizado para garantir a qualidade da água. Tá bom? E a higiene e saúde dos manipuladores. Também é importante estar determinado como que é feito o controle da saúde desses manipuladores. Como, por exemplo, os exames periódicos. Quando a gente não vai ser contratado para trabalhar no estabelecimento, onde somos obrigados a fazer um exame de saúde, tá certo? Para determinar como está a nossa saúde, e durante os anos de trabalho, anualmente não faço um exame para verificar como está a minha condição de saúde, tá certo? E isso vai também depender de estabelecimento para estabelecimento. Mas existem situações, por exemplo, de ambientes onde, por exemplo, esses colaboradores trabalhem em câmeras frias, e é importante e indispensável o uso de alguns EPIs, tá certo? Para proteção de sua saúde, porque são ambientes muito gelados e frios, e ele passa o dia inteiro dentro daquele estabelecimento, dentro daquele espaço, certo? E aí, para garantir que aquele colaborador continua com saúde, esses exames são indispensáveis. Então, por isso é importante discriminar como que esses exames vão acontecer, qual a frequência, quem deve fazer esses exames, com qual frequência deve ser realizado. Ok? Esses itens, cada um deles vão ramificar mais, porque pode ser, por exemplo, no reservatório de água. Existem vários tipos de reservatório de água. Vai ter reservatório de água potável, um reservatório de água de reuso, reservatório de água não potável e assim por diante. Então, cada um desses itens aqui vão ser subdivididos, tá? E adaptados à realidade do estabelecimento que você trabalha. Tá bom? Algumas observações importantes relacionadas aos procedimentos operacionais padronizados. Tá certo? Acaba que é uma repetição, mas é importante deixar isso claro aqui. Tá bom? A composição desse documento. Nesse documento tem que estar claro a especificação do setor que se destina àquele POP, certo? Ou seja, onde isso acontece. Deve estar claro também a frequência de execução dessa operação, ou seja, quando isso vai ser executado. É indispensável estar escrito ali, está descrito no documento, o nome, o cargo e a função do responsável. Eu mudei aqui. E a função, o cargo e o responsável pela atividade, ou seja, quem executa aquela atividade. E também é indispensável estar escrito os produtos e utensílios que são necessários para executar aquela atividade, os materiais que serão executados nisso lá. Uma coisa que eu já acabei falando, mas aqui precisa ser mais uma vez dita para que isso fique fixo em você. Então, onde, quando, quem e quais materiais, tá certo? Esse documento tem que deixar isso bem claro, tá? Mais uma vez, deixando claro, concordância dos responsáveis. Determinamos aqui tudo isso, leva isso para o responsável. O responsável precisa de ciência do que está sendo feito, como está sendo feito, quem é o responsável e se ele concorda com aquela execução.
certo? E ele passa também a ser responsável por controlar a execução dessas atividades, tá bom? Outro ponto muito importante, não pode ser deixado de lado. Esse documento, ele deve ser escrito de uma forma simples e objetiva. Eu, como colaborador, eu, como manipulador de elementos, não tenho tempo de ficar lendo lá um texto gigante explicando como é que eu lavo a minha bancada de trabalho. Ele tem que estar lá muito claro e objetivo. Lava sim, usa esse produto nesse período e o responsável é tal. Bem objetivo, bem simples, para facilitar para quem está lendo, tá certo? E para quem vai executar aquela atividade. Não tem que ter muita volta, não. Tem que ter simples e objetivo. Isso não quer dizer que o documento vai ser mal escrito ou com poucas informações. Pelo contrário, vai ter todas as informações necessárias, no entanto, rápido, objetivo, simples. Ok? O local desse POP. É importante que esse documento esteja disponível no local de trabalho. Tá certo? Ele não tem que estar guardado dentro do escritório. Ele tem que estar lá disponível para o colaborador ver aquilo lá com facilidade. Imagina que deu dúvida. Eu era de uma função e agora mudaram de função e lá onde eu executava o meu trabalho, eu sabia qual é salteado como fazer aquilo. Mas mudaram de função, agora, como é que eu faço? Primeiro, você vai passar por um treinamento, você precisa passar por esse treinamento. Mas também, surgiu aquela dúvida no meio do trabalho, corre lá naquele documento que vai ficar exposto facilmente, geralmente páginas plastificadas, porque você pode estar com a mão molhada, suja, certo? Então você lê lá rapidinho, tem que fazer isso, dessa forma, com esse produto, com essa frequência. Entendi. Tá fácil, vou executar, tá ok? Então o produto tem que estar de fácil acesso para quem executa aquela atividade, para o colaborador, para o manipulador daquele produto, daquela atividade. Tá bom? Implantação. É importante também, outro ponto bacana de se discutir para ser implantado esse trabalho, executado esse trabalho, é indispensável que a pessoa que vai executar passe pelo treinamento, para ele saber como que isso deve ser executado, para a pessoa que é responsável, que tenha mais experiência, diga para ele o que está, explique como que está, olha eu me confundindo, fazendo confusão. É importante, né, que esse treinamento aconteça para que uma pessoa com uma maior experiência, um maior conhecimento, explique de fato como é que aquilo acontece, ensine ou acompanhe na execução de alguma vez aquela atividade e mostre como e onde está esse documento, está discriminando como executar aquela atividade. É importante também que, naturalmente, nós, seres humanos, adquirimos alguns vícios. E, a partir disso, passamos a executar algumas atividades que não é o que está descrito naquele documento. Nós passamos a ter alguns vícios. Então, esse treinamento ele deve acontecer de forma periódica, que seja a cada semestre, que seja anualmente, para que aquela atividade que eu execute sempre seja executada da mesma forma que está descrito lá nos POPs, tá certo? E eu garanto que aquela atividade vai ser bem realizada e o resultado vai ser o esperado, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, mas antes, aliás, para finalizar, eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês, tá? E é para todo mundo, desde do funcionário até o responsável, tá? Pela realização dessas atividades, tá? Ou seja, é importante, tá? Que compreenda que ter esses POPs impressos e feitos como uma formalidade, apenas como mais um documento, não é o suficiente, tá certo? Esse documento não deve ser visto apenas como uma formalidade, tá certo? Assim, todo mundo, todos envolvidos no processo, nos trabalhos, tá certo? Desde os donos, os gestores, os diretores, os funcionários propriamente ditos, deve estar consciente, entendeu? Consciente da importância e dos benefícios da implantação, tá? Da implantação desses procedimentos para a empresa, tá certo? Ou seja, o chefe deve entender que ao eu aplicar os procedimentos operacionais padronizados, ele vai ter uma execução de trabalho mais eficaz, ele vai ter um custo menor, ele vai ter um lucro melhor. Da mesma forma que você, como colaborador, vai dever entender que, a partir do momento que eu uso essa técnica, uso esses procedimentos,
a realização desse trabalho vai se tornar muito mais fácil para mim. A realização dessa atividade vai se tornar muito mais confiável, ok? E eu vou evitar erros na execução do meu trabalho, tá, ok? E além de outros pontos que já foram ditos nas atividades anteriores, nos slides anteriores, ok? Para finalizar, né, como resumo, nós trabalhamos nessa aula sobre, entendemos do que se trata os POPs, tá certo? E o que a RDC fala sobre ele, logicamente, o que foi dito aqui é muito mais aprofundado lá na lei, tá certo? E muito mais teórico, mas o objetivo, como já dito aqui, é que vocês entendam e não decorem, tá certo? Deixamos claro quais são os tipos de estabelecimentos que precisam fazer o uso dos procedimentos operacionais padronizados. Entendemos também quais são os objetivos do emprego dos POPs, tá certo? Ficou bem claro qual a composição desses documentos para que você tenha o máximo de informação possível e foi dito algumas observações importantes, tá bom? Então, resumindo o resumo, tá certo? Mais uma vez, é importante, se você sentir a necessidade, assista essa aula mais uma vez, tá certo? Não se atenha a decorar nada, entenda o que foi dito, busca entender, entenda dessa aula que nada mais é do que um passo a passo de como executar essa atividade, e a partir do momento que eu executo esse passo a passo, ele me traz diversos benefícios, tá certo? Seja tanto para mim como colaborador, seja também para a empresa, para o gestor, como resultados econômicos, tá certo? Isso vai diminuir os meus erros, vai diminuir o meu retrabalho. Tá? Aliás, isso tudo já foi dito lá, tá bom? Então, se preocupe primeiro em compreender. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês na segunda aula do módulo 1, tá certo? Mais uma vez, busque nesse treinamento compreender o que está sendo dito nos treinamentos e nas aulas, e não decorar nada. Busque sempre uma forma de entender como que o tema trabalhado se encaixa na realidade da sua atividade. Tá certo? Para que isso aconteça de uma forma mais fluida, e não como apenas um treinamento cansativo que nada vai ser colocado em prática. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e conto com a sua presença nos demais módulos. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e bom curso. Abraço!